E a minha primeira pergunta para ti, doutora, é quais são as alergias alimentares mais comuns em crianças? Bom, Izzy, falando diretamente de criança, né, as mais comuns são aquelas que acontecem logo nos primeiros anos de vida, que é a alergia à proteína do leite de vaca, a alergia ao ovo, ao trigo e à soja. Praticamente essas somam 90% dos casos das alergias alimentares na infância. Temos hoje tendo um aumento gradual das alergias a oleaginosas, né? Então, as castanhas, nozes, amêndoas e alergia a amendoim também. Frutos do mar já é mais comum na idade adulta, já é mais frequente na idade adulta do que na infância, mas também pode acontecer, né? Então, hoje em dia também vemos assistindo um aumento de alergia para alimentos que eram muito comuns na nossa rotina, como, por exemplo, a banana, né? Então, hoje já tem tantos estudos de alergia à banana na prática clínica do consultório, já pegando bebezinhos que na introdução alimentar ali com 6 meses, quando vai provar a banana que você acha que não vai dar nada, aquela coisa tranquila, não é? E aí, considerada mais segura, aí a gente está tendo um aumento de novos alérgenos, como banana, mandioca, alguns alimentos específicos. Olha só, interessantíssimo. Se eu tivesse falado antes, eu teria me preocupado na introdução alimentar. Mas lá em casa, banana não pode faltar. E as crianças comem todos os dias. Olha só que interessante essa fala. Então, cuidado, né? E depois de introduzir a banana, observar, né? Então, todo alimento novo que for dar para o filho, sempre observar muito seu filho, como ele se comporta ali no pós, né? E estar alerta para qualquer reação, né? Ter sempre alguém de confiança, pediatra ou especialista, para fazer esse acompanhamento específico. Sim. O mais comum que talvez a maioria conheça é realmente da proteína do leite. A proteína do leite de vaca, ela é muito comum, né? A lactose, a intolerância, nos primeiros anos de vida, ela já não é tão comum. Ela é mais comum ser na idade adulta, ali após anos fazendo a ingestão. Um belo dia você esgota seu estoque e começa a não conseguir digerir adequadamente aquele açúcar. Já a alergia à proteína do leite de vaca, né? A gente tem 2 principais tipos, que é a alergia IgE mediada e não IgE mediada. O que difere são basicamente os mecanismos imunológicos envolvidos e os sintomas. Que na não IgE mediada é mais sintomas gastrointestinal. Então, no bebê pequeno, ela acaba sendo muito mais comum do que a alergia que a gente conhece como aquela que pode dar o edema de glote, aquela que pode fechar o pulmão, broncoespasmo, né? Essa já, ela não é tão comum quanto a colite alérgica, que a gente chama, que é pela proteína do leite de vaca, que a gente pode ter o bebê que tem muitas cólicas naquele início de vida, que você não sabe se é fisiológica, se é patológica, choro excessivo, sangue vivo nas fezes, né? E aqui pontuando que a gente não tá falando de exame de sangue oculto, a gente tá falando da mãe ver na fralda do bebê, né? Aquele sangue vivo. A gente pode ter também refluxo persistente, patológico, que não melhora, apesar de fazer tratamento, orientações posturais e tudo, pode ser uma PLV, né? E as diarreias, aquele bebê que aquelas fezes explosivas, que sempre sai com muito muco e pode ter o sangue, assadura perianal ali na região do bumbum persistente, né? Aquela assadura que você já fez todos os cuidados que a pediatra orientou, que você já está tratando e não melhora, né? Então, são sinais ali nos primeiros aninhos de vida que a gente precisa ficar atento, que pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca. Perfeito. A Maju teve com 4 meses a diarreia persistente e tinha aquela gosminha nas fezes. Parece um catarrinho, né? Catarrinho, exatamente. O sangue eu não vi, mas deu no exame de fezes oculto, né? Deu, e quando a gente mudou o leite para um delicioso. Aquele de tratamento. Nossa senhora, fui inventar de provar aquele leite. Não, gente, eu sempre falo para as mães, não provem, por favor, porque você não vai querer dar pro seu filho. Foi essa a minha sensação. E quem é alérgico, a gente sempre fala isso, quem é alérgico vai tomar. Ele aceita, pode demorar um pouquinho, mas ele aceita por quê? Porque ele vai receber um leite que não vai causar mal, e ele vai se sentir bem com aquilo, vai conseguir se alimentar, e ele vai aceitar. A assadura veio
Agora, a também gente que já tem um alívio. paladar adaptado pro doce, salgado, querer tomar essa Eles ainda fórmula não têm, não né? vai dar É certo. verdade. E depois de 3 meses, a gente tentou reintroduzir aos poucos e deu certo, graças a Deus. Ai, que Graças a bom. Deus. Normalmente eu digo que essa alergia, se for para escolher, é a melhor, né? Porque Oh, ela tende a evoluir para tolerância. pronto. Então, a PLV, a alergia ao ovo nos primeiros anos de Uhum. vida, dependendo do tipo de alergia que você tem, a maioria cura nos primeiros 2 aninhos de vida. Uhum. Espontaneamente, independente do que eu faça, se eu vou dar o leite, se eu não dou o leite, se eu faço dieta de restrição materna para mãe que amamenta, se eu não faço, a tendência é evoluir para cura, porque é mais por um processo de maturidade ainda do trato gastrointestinal e lidar com a digestão e o reconhecimento dessas proteínas. E após o amadurecimento do sistema imune, esse sistema imune ele consegue se regular e já não reagir frente a alimentos considerados comuns para aquele bebê. Entendi. E falando dos outros alimentos que você citou, por exemplo, a banana ou as castanhas. Nessas são mais comuns os sintomas IgE-mediados, né? Então, a gente pode ter desde aquelas lesõezinhas de pele que coçam, que parecem várias picadinhas de inseto, e que na verdade é uma urticária, né? E que ela tem essa característica de aparece num lugar, some, daqui a pouco aparece em outro, e a mãe fica, nossa, mas tantas picadas de inseto, né? Aquele inchaço que pode acontecer em mucosas, como lábios, olhos, língua, orelhas, dedo de mãos e às vezes até gastrointestinal, dando dor abdominal e cólica. E pode passar por sintomas nasais, como a rinite, mas é aquela rinite imediata em ingestão, né? Então, aquela criança que estava ótima, aí comeu aqui a castanha, minutinhos, no máximo até 2 horas depois, manifesta aqueles sintomas exuberantes de muita coceira, obstrução nasal, espirros, coriza. Pode evoluir também com sintomas respiratórios, como tosse, chiado no peito, que parece uma asma, que a gente chama de sibilos, né? Cansaço, falta de ar, o bebê puxando a respiração, aquela respiração mais ofegante, né? ficando cansado. Isso pode ser um sintoma também, além dos sintomas gastrointestinais imediatos, como, por exemplo, vômitos imediatos à ingestão. Então, o bebê come, teu organismo entende aquilo como um agressor e você tenta, como forma de defesa, pôr para fora na forma do vômito. Mas quando esses vômitos você já colocou e ele persiste, pode ser uma alergia IgE-mediada, né? Além da diarreia, que pode vir também como dor abdominal, gases, assim como na não IgE-mediada, a gente pode ter na IgE-mediada também.